Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Saúde de hoje, onde vamos falar sobre osteopatia. Você sabe o que é osteopatia? O conceito de osteopatia é verificar qual a necessidade do paciente e trabalhar sobre essa necessidade. A osteopatia é muito mais do que um punhado de técnicas, protocolos e procedimentos que fazemos sobre o nosso paciente. É trabalhar essa visão diferenciada do ser humano e ver o ser humano como uma entidade de corpo, alma, mente e espírito, onde nós tentamos identificar essas necessidades e trabalhar com a pessoa em si, e não impor procedimentos e técnicas. Essa definição é do meu convidado de hoje, o fisioterapeuta e especialista em osteopatia, Dr. Rogério Queiroz. Seja muito bem-vindo, Dr. Rogério, ao nosso estúdio. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar participando. Doutor, o senhor chegou a essa conclusão. Tem uma historinha aí que eu assisti o vídeo seu e tem uma historinha por trás dessa conclusão bem humanizada da osteopatia. Queria que o senhor falasse um pouquinho como que você chegou a essa conclusão. Tudo isso aconteceu numa visita que nós fizemos à Universidade de Kirksville, nos Estados Unidos, onde começou a osteopatia. O criador da osteopatia, o Dr. Andrew Taylor Still, ele organizou uma série de conhecimentos de manipulação, de anatomia, fisiologia e criou essa fórmula chamada osteopatia. O Dr. Still era médico nos Estados Unidos e estava um pouco desencantado com a medicina da época e resolve procurar novas formas de trabalhar. E aquele encontrou, e se depois for o caso eu te conto um pouquinho da onde que saiu tudo isso, Claro. né? Ele encontra a osteopatia e começa a trabalhar sobre ela. O que eu ouvi lá na universidade, essa história é muito interessante, porque o Dr. Still chegou um momento de sua vida, já estava com bastante idade e ele já não dava mais aulas. Ele ficava mais escrevendo sobre o conceito de osteopatia, pesquisando, e outros professores que estavam assumindo as aulas. E tinha um aluno que ele viu que tinha muito potencial para o aprendizado, tinha muita facilidade, só que esse aluno não tinha condições econômicas para estar seguindo e continuando a formação. E o Dr. Still, ele sempre foi muito despreendido da parte financeira e também com esse conceito sempre humanizado do conhecimento, e ele resolve pagar os estudos desse aluno. E esse aluno vai desenvolvendo sua formação em medicina osteopática e no final do curso ele era muito elogiado pelos professores e no exame final ele vai atender um paciente e o Dr. Still vai para assistir esse atendimento. Esse aluno, quando vê o Dr. Still presente no local, ele resolve mostrar como ele aprendeu bem realizar essas técnicas. E todas as disfunções que ele encontra nesse paciente, ele vai fazendo a correção muito bem feita e corrige, né? Termina o tratamento e fala, e finalizo dessa maneira. Nesse momento, o Dr. Still dá como um golpe sobre a mesa onde ele estava e diz que ele se arrependia de ter pagado os estudos porque o que essa pessoa, esse aluno estava fazendo naquele momento não era osteopatia. Ele dizia que o que ele fez foi uma apresentação, um espetáculo, um show e não realmente ver quais eram as necessidades do paciente. Ele colocou as técnicas e o seu espetáculo acima do paciente. Dentro da osteopatia, isso é impensável. O paciente é o foco e tudo está voltado para ele. Então, a ideia é ver realmente o que cada pessoa precisa, quais são as portas de entrada para o que está acontecendo com ela, que às vezes pode ser alguma questão alimentar, pode ser uma questão mais emocional, às vezes um trauma físico, às vezes alguma questão do dia a dia, tentar identificar qual é a porta de entrada e ver como que podemos ajudar esse paciente num processo de melhora corporal. E a técnica, então, da osteopatia consiste em manipulação. O senhor poderia falar um pouquinho dessas manipulações, como que elas se dão, como que é feita? Claro. As manipulações, nós temos aí um rol muito grande de técnicas, né? Desde manipulações que são mais conhecidas, que são aquelas que produzem os estalidos articulares, né? Desde esses estalidos articulares até técnicas muito suaves, onde simplesmente a tensão da pele numa direção ou na outra vai desencadear respostas neuromusculares, vasculares. Então,
temos muitas e muitas técnicas que podem ser utilizadas dentro da osteopatia. No geral, dizemos que 90% do tratamento osteopático é o diagnóstico e não a técnica em si. A partir do momento que você conseguiu entender o que está acontecendo com aquele paciente de verdade, a gente consegue, com técnicas de certa forma simples, melhorar muito a condição desse paciente. Muitas vezes a gente fica brigando com, de repente, uma dor no ombro, até descobrir que o que está acontecendo com esse paciente tem uma origem cervical ou uma alteração da mordida, da mastigação, ou um problema da pelve. Muitas das dores, elas podem começar a ter um início à distância. E se a gente não localiza o que realmente está produzindo aquilo, às vezes a gente até tem um alívio e algumas semanas ou meses depois a pessoa volta a ter aquela dor. A mesma dor. A mesma dor. É muito comum ver pessoas que fazem algum tipo de tratamento, melhoram 2, 3, 4 dias e depois a dor volta. Melhoram 3, 4, 5 dias e a dor volta. É porque ainda não foi encontrado o ponto principal, a chave da questão daquela pessoa. Que aí pode ser diversas coisas, aí tem que fazer um estudo, um diagnóstico profundo na realidade. Exato. A avaliação é a parte mais importante de todo o processo de tratamento. E mais difícil, né? Como você falou, desculpe. Pode vir de vários lugares, né? E de várias outras situações do organismo da pessoa. Pode ser isso. Nós temos casos, por exemplo, de pessoas que têm uma dor lombar muito aguda, importante, faz o movimento, tem dor. A gente faz algumas correções nos pés da pessoa, vai fazer o mesmo movimento, a dor desaparece totalmente, porque a questão estava se originando nos pés. Então nós temos como ferramentas para avaliar de onde está vindo realmente o problema desse paciente. E a partir daí trabalhar sobre a causa e não sobre o sintoma. Eu acredito que na época foi uma grande descoberta do Dr. Still, porque tendo em vista os recursos que existiam na época, acredito que tenha sido uma grande descoberta, né? Para a época. Não, o Dr. Still ele foi meio genial, né? Algumas pessoas dizem, mas não foi ele que criou todas as técnicas. E não foi mesmo, né? Muitas das técnicas já existem desde 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? Mas o que ele fez foi uma organização de um pensar sobre o corpo e de como essas técnicas influenciavam, que foi muito marcante. Tanto que ele começou a desenvolver esse trabalho numa cidadezinha chamada Kirksville, que até hoje é uma cidade muito pequena, mas que na época, quando ele começou a ter os resultados com os pacientes, tinham caravanas que ficavam um mês viajando para ir se atender com ele. Porque se hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, com o conhecimento, com os medicamentos, né, cirurgias, e mesmo assim a osteopatia tem um papel fundamental aí na sociedade, imagina naquela época. Então, ele começou uma migração, tiveram que criar hotéis, restaurantes para suportar aquele número de pessoas, né? Numa cidade pequena. Numa cidade pequena. Então foi realmente uma organização de um conhecimento genial. Mas o mais interessante é que o Dr. Still conta que a organização ou o conceito da osteopatia nasceu de um erro. Ah, Ele estava na sua casa numa tarde e ele vê um garoto, um adolescente, vindo em direção, né, à sua casa. Corria um pouquinho, parava, corria um pouquinho, parava. Então ele viu que o garoto tinha pressa. E naquela época era muito comum que quando uma mulher ia ter um filho, né, um parto, o filho mais velho ia buscar o médico, enquanto o pai ficava com a esposa. E ele viu aquele garoto e falou, eu acho que a mãe dele tá para ter um filho, né, vai ter um parto. E quando esse garoto vai se aproximando, já ofegante, ele fala, Dr. Still, a minha mãe, você precisa ver a minha mãe. Ele fala, é isso, ela está tendo vai ter um filho. Pega a maleta dele de ginecologia e segue atrás do garoto. Não tinham carros na época, e eles vão andando por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Dizem que demorou mais de 4 horas de caminhada para chegar lá.
E quando ele chega, não era um parto, era uma pneumonia. Nossa. E ele não tinha medicamentos para isso, ou pelo menos os medicamentos da época não estava preparado. Mesmo porque ele também achou que fosse outra coisa totalmente diferente, Exato. né? Cometeu um grande erro, né, de análise da situação. E quando ele se vê ali só com a maleta de ginecologia, sem nada para fazer, ele pede para examinar a paciente e começa a examinar a paciente. E quando ele faz um toque na região das costelas, essa paciente refere muita dor. Ela estava transpirando, com os dedos roxos, respiração ofegante, muito ruim, né? Meio inconsciente, febre. Então, um caso que realmente parecia uma pneumonia. E o Dr. Steele começa a examinar. Quando toca nessa região, ela tem uma manifestação de dor. E daí ele abre a camisa e vê tudo roxo aqui na região das costelas. E pergunta o que foi aquilo. E contam que ela estava fazendo a evisceração de uns porcos e que eles ficavam presos nas árvores e que teve um deles que se soltou, caiu e bateu e caiu em cima dela. E que ela depois continuou trabalhando normalmente e no decorrer de 2 dias foi entrando nesse quadro de pneumonia. E o Dr. Steele, naquele momento, vendo aquilo, ele pensa, será que a pneumonia pode ter a ver com esse trauma? Com esse trauma que ela sofreu anteriormente. E de uma maneira empírica, e eu diria por tentativa e erro, ele começa a manipular as vértebras da coluna torácica, começa a liberar as costelas, vai fazendo como uma massagem, fazendo técnicas sobre o diafragma e num determinado momento ele percebe que essa paciente faz e consegue respirar livremente. Quando ela começa a respirar, adormece, e ele fala, agora nós temos que esperar. Como eram muitas horas de caminhada, ele vai para a sala da casa, dorme no sofá da casa. Quando ele se desperta, ele tinha ficado madrugada dentro trabalhando, quando ele se desperta, ele sobe até o quarto para ver a paciente, ela não estava no quarto, ele até toma um susto, fala, será que ela morreu durante a madrugada? Né? E quando ele vai procurar pela casa, falam, não, ela estava tão bem que ela já foi trabalhar. Nossa. E nesse momento vem uma das que ele ficou conhecido depois como as leis de Steele, que a estrutura governa a função. Ou seja, se alguma coisa da estrutura corporal não está bem, a função vai ser prejudicada. São 4 as leis de Steele? São, é isso? Exatamente. Você pode falar rapidamente um pouquinho sobre elas? Posso. A primeira lei de Steele é justamente essa, que a estrutura governa a função. Qualquer tecido, qualquer sistema corporal só pode funcionar bem se a estrutura estiver organizada. Se eu tenho uma alteração muscular na região do ombro, eu vou ter uma disfunção na movimentação desse ombro. E como consequência, depois de algum tempo, isso pode se transformar numa dor. Então, essa origem dessas dores em função da má organização corporal. Tanto que osteopatia, o termo osteopatia, do latim que nós conhecemos, osteo vem osso, patia de patologia, doença. Então seria a doença dos ossos. Só que quando o Dr. Steele cunhou o termo osteopatia, que foi ainda no século XIX, era osteopatia com uma origem do grego antigo, onde osteon significa estrutura e patia significa emanação, manifestação. Quando a gente fala uma pessoa simpática, não é que ela tem uma patologia, né? É que ela emana uma coisa positiva. Sim. Empatia, simpatia. Então, o termo osteopatia significa o que emana da estrutura. E ele queria dizer que se a estrutura está organizada, o que vai emanar é saúde. Se a estrutura está desorganizada, o que vai emanar é doença, sintomas, patologias. Então, a primeira lei de Steele tem a ver com isso, né? Que a estrutura bem organizada vai gerar um estado de saúde. A segunda lei de Steele, ele fala que o corpo tem a capacidade da autocura, né? Ou seja, que a partir do momento que nós temos uma boa organização, o próprio corpo consegue resolver a situação. É muito fácil da gente pensar nisso. Ele se reequilibra, digamos.
Mas se eu golpeio minha mão e eu formo um hematoma, daqui 10, 15 dias eu já não tenho mais esse hematoma. Por quê? O corpo tem a capacidade de drenar esses tecidos e reparar essa região, né? Então o corpo tem essa capacidade. Se ele não está tendo a capacidade é porque alguma coisa não está permitindo. Então o trabalho da osteopatia é conseguir identificar o que não está permitindo essa homeostase que nós chamamos e ajustar, fazer os ajustes necessários para que essa homeostase possa ocorrer. Doutor, desculpa te interromper, a gente vai para um breve intervalinho agora e aí o senhor volta falando sobre as duas últimas leis, são 4. Perfeito. O senhor volta falando das outras duas últimas, tá ok? Perfeito. Então vamos para o intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde.